Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, nas quartas-feiras, Dia das Mulheres, e é o dia mais feliz que nós temos aqui. Todos os garotos aqui ficam extremamente felizes, viu, Vânia? A Vânia que adentra o recinto que nem um furacão. Mas todos ficam extremamente felizes porque nós temos as mulheres, e as mulheres realmente são carinhosas, né? São divertidas. E digo para vocês que o esquenta com as mulheres aqui é muito melhor que com os homens. O programa já começa mais aquecido que quando a gente traz os homens aqui. Não é, Disa Gonzaga? Pois é, e eu fico muito feliz de estar aqui contigo no Pampa Debates. Vamos? Nós estamos felizes contigo aqui. Um prazer imenso tê-la aqui entre nós. Tu és uma das pessoas mais notáveis do Rio Grande do Sul, né? Pela tua perseverança, pela tua coragem, né? E nós te admiramos muito. Obrigada, então, sim, tu estar no Pampa Debates com a gente é uma dádiva. Para mim também é um privilégio estar aqui. Concorda, doutora Jane Vidal? Concordo, quero, então, cumprimentando os ouvintes, agradecer o convite, Paulo Sérgio, para estar integrando aqui essa bancada, que é tão nobre, para mim é uma honra estar aqui, e ao lado das nobres colegas, então, da Disa, que a gente sabe que é uma lutadora por uma sociedade melhor, uma sociedade mais tranquila. É isso que a gente quer, né? A gente está vendo uma sociedade tão violenta, tão radical, tão difícil, que não traz a tranquilidade, uma vida boa para as pessoas. Então, eu tenho certeza que ela faz parte de uma equipe de mulheres que fazem a diferença para nós. Parabéns pelo teu aniversário, né? Ah, muito obrigada sempre pelo apoio, pelo carinho, pela presença. Para mim, estar contigo é uma alegria, uma honra, me fortalece, me ilumina. O casal é muito bacana. Aliás, o Regis com a Disa, espetacular, tu com o João de Almeida Neto, espetacular, o namorado da Daniela, o Idenir, eu não conheço ainda. Ela não trouxe aqui no programa, mas vamos brevemente ter a presença dele aqui. Ótimo. Doutora Daniela Cornélio? Tudo bem. Um prazer estar aqui de novo, participando do programa. Para mim é sempre uma alegria. Prazer de estar dividindo a bancada hoje com a Disa, que até então não tinha encontrado com ela aqui. Né? Conheço muito o marido dela, foi meu professor dos meus filhos. É verdade que tu no cursinho era a Lady Di? A Lady Di. Mas todos aqui concordamos. Mais bonita que a Lady Di. Não, eu explico porque na época eu tinha o cabelo curto e eu era um pouco mais velha. O teu namorado não é Edenir, né? O da Carolina Gralha que é Edenir. Eu confundi. Esses assuntos pessoais eu deixo bem. Mas qual é o nome dele? Off. Não. Mas não dá para dar o nome, só o nome. Não dá. Mas ele não é gaúcho, né? Não é gaúcho. É paulista. A menos isso eu sei, né? Não, mas vamos deixar em a vida pessoal. Não, mas o que é o nome do marido dela? Mas é marido dela. Da minha Aurinha. Não, a minha mãe me disse uma coisa esses dias que eu achei muito engraçada. Ela disse, não, hoje em dia, foto de família, gente, a gente tem que colocar os namorados na ponta. Porque aí se briga alguma coisa, depois só cortar, entendeu? Essa é boa. A Carolina Gralha, o namorado dela é Idenir. Eu disse, pô, ainda bem que não é Idenir Sequim, que ele tá noivo também, né? Sim, daí tu já começa fazendo estragos nesse programa aí dos casais. Porque já pensou dizer que é o Idenir? A Carolina vai ficar brava comigo lá, né? Mas mais prazer ter aqui, viu? Obrigada. Como é que tá o nosso Kaplan? Tá bem. Todo vapor aí, abrindo novas unidades, depois da parceria de Taquara, teve mais alguma? Nós estamos estudando agora 2 novas localizações, uma no Rio Grande do Sul, não sei se eu posso divulgar, mas é numa área bem central, né, na região ali de Caxias, a princípio. Sim. E também em Santa Catarina, Joinville. Oh, que maravilha. Muito legal, gente. Fazer amigos, né? Não, é bom porque o Rio Grande do Sul, a gente tem uma mão de obra aqui extremamente qualificada, assim, se a gente comparar com o resto do país, dá para dizer tranquilamente que a gente está, assim, no topo da medicina, então a gente forma muita gente boa e acaba exportando essas pessoas também para outras localizações, né?
Perfeito. Que recordações tu guardas dos teus tempos de colégio com o Regis Gonzaga? Ah, do Regis Gonzaga. Não, era... Não, o cursinho. O cursinho é uma coisa fantástica, porque eles conseguem te transmitir conteúdo, né, e te dar capacidade para passar no vestibular de uma maneira que tu tem prazer de ir ao cursinho. Né? Não, exatamente, uma maneira lúdica, né? Não é aquela coisa maçante, tu não tem aquela obrigação também de passar na prova. Se não tem a nota também para cobrança. Isso. Então o cara tem que dar uma aula que chame a atenção. Que Pois é, mas por que não se faz isso no ensino convencional também? Por que os professores não têm esse tipo de didática, de dinâmica na sala de aula? Eu acho que tem alguns professores, sim, mas não é a maioria. Os melhores momentos, né, que eu vivi na minha vida foi quando eu frequentei cursinho. Como era bom o cursinho. Eu também. Inclusive, conheci o Regis lá. É mesmo? Sim, é o típico caso da aluno e professor mesmo. Foi um ato de pedofilia dele na época? Não, eu tinha 2 anos, 3 anos menos que ele só. Mas tu tinha 16 e ele tinha 18, não, 19? Não, eu tinha 17, 18. Eu também fui aluna do Regis. Também fosse? Também fui aluna, foi um excelente professor. Do Enio Kaufmann? Ai, meu Deus Aqueles do céu. 11, Fontoura? A minha filha também vai fazer aula com ele, tá dando aula ainda, né? Sim, eu ontem Enio, Roberto Kaufmann. Uma janta, eles todos. Eles ontem se encontraram. O Felipe? Felipe continua fazendo balé, não? Sim, continua e está em Santa Catarina, morando em Garopaba. Felipe é mais light, né? Ele gosta de uma vida mais... O sonho dele era ir para Moscou, né? Sabia, né? Ah, não sabia. Pro Bolshoi lá. Ah, sim, bom. Aí sim, eu estava achando o Bolshoi. Mas maravilha, bons tempos aqueles. Eu não sei se os cursinhos continuam com a mesma dinâmica, né? Eu acho que está um pouco diferente, né? Hoje é muito mais por matérias. O Regis, por exemplo, é mais uma matéria. Ele dá matemática, num curso só de matemática. As coisas estão ficando mais tristes ou não? Mais dura no relacionamento com as pessoas ou não? Eu acho que não, é diferente, né? Porque naquela época, a gente tinha intimidade com os professores de cursinho e não desrespeitava os professores de cursinho. Mas sabe Era impressionante aquilo. Com toda a liberdade que se tinha, nós tínhamos respeito. Eu estou falando de um tempo que eu cursei, sim. né? Mas eu acho que depende também do professor, né? Porque eu vejo o Regis tem uma relação tão maravilhosa com os alunos, fraterna, até diria, brinca, faz tal, e na hora que ele pede silêncio, ninguém... Então, ele não sei. Mas é o que eu estou te dizendo. Se tu pegarmos hoje qualquer tipo de... Eu gostaria que as salas de aula do ensino convencional tivesse esse mesmo tipo de dinâmica, mas não. As pessoas não respeitam os professores, agridem os professores... Sim. E não é porque o professor dá intimidade, porque nos cursinhos o professor dá intimidade, as pessoas faz a respeitam. Brincadeira tudo e os alunos respeitam. Eu acho que também tem muito da família, né? Eu acho que a educação vem de casa, essa educação, né? A educação de matemática, história, tudo bem, é na escola, mas tem uma educação que tu tem que trazer de casa, o respeito, né? Ao professor, enfim, né? O professor não é um amiguinho, a gente tem que ter respeito, né? Com certeza, mas acho que também, com respeito, é uma coisa que a gente conquista e passa naturalmente, né? Então, não é o fato que tu vai fazer uma brincadeira que alguém vai passar por cima de uma certa autoridade que na hora que tem que ser sério, vamos ser sérios, na hora de brincar, vamos brincar. Mas eu tive lá e estava abraçando todo mundo, beijando todo mundo, eu acho que se mantém esse carinho, assim. Não, nos cursinhos, sim, mas nas escolas, não. É isso que é lamentável, especialmente nas públicas. É um desrespeito total com o professor. Atende telefone em sala de aula, fazem horrores. Né? E tudo isso acobertado por quem? Pelos direitos humanos, pelas leis, né? Que não entende que desrespeitar um professor é desrespeitar a própria sociedade. Né? Com certeza. Né? Eu vou fazer uma parte aqui. Não é questão dos direitos humanos trabalhar negativamente. Não, os direitos humanos são os direitos de todo cidadão, todo e qualquer cidadão, né? Réus, vítimas, professores, alunos, todos. Então, o que se fala, claro, é um respeito que tanto o professor tem que ter para com o aluno e o aluno para com o professor. Talvez nas escolas públicas haja uma dificuldade maior nesse gerenciamento, não é? Porque as animosidades e as dificuldades de uma escola pública são maiores que uma escola particular. Então, ali na escola particular, há uma facilidade, né? As pessoas que lá se encontram já estão mais organizadas socialmente, então tem uma facilidade que não tem na escola pública. Não, eu só quero dizer o seguinte, eu vivi no tempo do Julinho, onde nós tínhamos professores como Quemelo, como Lusato, como Túlio, né? Professores, o Edson, professores de altíssimo gabarito,
E havia respeito aos professores. Não, eu estudei Hoje, em escola pública. Pois é, hoje nas escolas públicas já não temos a mesma coisa. Não é por ser pública ou privada. Eu sou lá do Conselho da Mantenedora do Farroupilha, ABE, o Farroupilha é exemplar em tudo. Não, mas o Farroupilha é um dos melhores colégios. 99% das escolas públicas, esses desajustes estão aí. E todos nós sabemos que existem e não tem correção. Mas as escolas públicas são bastante um reflexo da sociedade. Vai castigar um aluno para ver o que acontece. Claro, não é questão do castigo. Não, é castigo, sim, é do castigo, mas é fundamental o castigo. Claro. Eu, pelo menos, sou adepta porque há direitos e deveres e consequências dos atos que as pessoas praticam, sejam elas adolescentes, sejam elas adultas, enfim, a gente tem que trabalhar com isto, né? Mas a escola pública é bastante também um reflexo da sociedade. A gente está vivendo um momento onde a segurança está difícil, a educação está difícil. Então, isso acaba refletindo justamente na escola pública, muito mais do que na escola privada, onde tem todo um manancial de organização, de gerenciamento para aquelas famílias que, então, procuram a escola. Então, eu vejo que a escola pública, sim, tem muito mais dificuldade e está bem refletida. Eu sou fruto de escola, estudei em grupo escolar, né? Então, estudei no Pio XII, o colégio ali ao lado do Palácio, Paula Soares, né? Que são... E usava uniforme sem problema? Usava uniforme, Vai agora pedir para usar uniforme. Pois é, claro. Isso já foi um sintoma que eu acho que não é bom, né? O estudante a gente era visto para estabelecer um princípio de igualdade. Muito bom, eu sou a favor do uniforme. O uniforme estabelece eu sou a favor do uniforme. Já vamos anunciar a chegada da nossa querida presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Marta Beltrame. Prazer tê-la aqui, presidente. Prazer, desculpa o atraso. Prazer é todo meu. Agora, mais uma vez agora aqui não tem mais bancada. o Capelari pra gente. Viu que ninguém mais se queixou do Capelari, né? Nunca ninguém, mas aqui está minha querida Tisa, Jane, Doutora Daniela Cornélio. Nossa médica preferida. Linda. Mais conhecida, agora eu fiquei sabendo que o Regis, lá no cursinho, era Lady Di. Pessoalmente ela é mais bonita. Viu? Nós todos concordamos. Não vou ficar falando que ela vai pensar que é verdade isso. Imagina, eu preferia ser Kate Middleton. Então, mais para essa daí. Tá bom. Agora, hoje em dia, preferia trocar. Estamos brincando. E aí, presidente, nós estamos falando aqui sobre... Estamos falando de cursinho, começamos a lembrar o Regis, como o Regis tratava, apelidou uma aluna de Lady Di, pegou no fim, virou Isso aí Lady vai só. me dar problema no consultório depois, eu já Por quê? estou vendo. Não, agora vai Mas ficar... Agora não vai ser doutora Daniela, vai ser doutora Lady. Não, mas não, eram outros tempos, né? Onde os professores de cursinho, eles tinham uma intimidade fantástica com os alunos e tinham respeito dos alunos. Hoje o professor não consegue, nem com seriedade e nem com extrema dureza, ter respeito com os alunos. São desrespeitados a todo momento. Eu acho que Isso que nós temos que fazer, na realidade, é um pacto em defesa dos professores. Não é mais possível isso. E qualificar mais os nossos professores. E daí vai vir a qualidade dos alunos, que está péssima. Eu acho que, na verdade, né, queria cumprimentar essa bancada maravilhosa, teus ouvintes. Paulo, eu acho que, na verdade, na educação, nós temos 3 pontos que a gente está trabalhando ultimamente. A escola, o ensino mudou. Como forma de expressão. Eu posso falar que sou mãe de 3 filhos, tenho os filhos na escola, é impressionante. Todos meninos? Todos meninos. A forma de abordagem dos conteúdos. Está me ligando o general Mioto aqui, nós vamos fazer uma homenagem aos comandantes militares do Sul, ainda no programa de hoje, que ele está de aniversário. Então já estamos ouvindo aqui, né, aniversariante hoje do dia, grande aniversariante, o general Geraldo Antônio Um Mioto. abraço. Todo mundo mandando um abraço aqui pro general Mioto. Daqui a pouco vem a homenagem para ele. Eu acho que são os enfrentamentos da escola pública e particular, que é a exigência dessa sociedade com muita informação e conteúdo, e pouco conteúdo às vezes, como passar o conteúdo, e muito difícil. Eu acho que tem a questão que nós estamos enfrentando na sociedade também, que não é só na escola, que é a forma como a sociedade, os adolescentes, os jovens têm se portado diante da questão da autoridade. Exato. É a geração, não sei qual, é a XYZ lá, Y, é o fim do alfabeto. Já lá, nos perdemos. Agora nos perdemos, que é a questão da autoridade, porque isso não é só na escola, é nas empresas públicas e privadas, que a forma desse jovem
encarar de uma forma diferente a questão da autoridade. Ou melhor, a forma de abordagem das autoridades e, no fim, a questão da desvalorização no Brasil da educação e do professor. Por mais que a gente tenha evoluído muito, né? Olha, é muito... falar nisso... O Ministério Público agora tem trabalhado pela regionalização. A coisa preteou para o nosso ministro da Educação, hein? Ele já está sendo investigado, hein? Depois daquela ordem que ele deu de cantar o hino nacional, que eu acho maravilhoso. Passei a minha vida cantando o hino nacional, mas de filmar, fotografar as crianças cantando, né, o hino nacional e colocar um slogan de campanha do presidente da República ali, foi de última. O nosso Brasil colombiano, né? O nosso Vélez Rodrigues, ministro da Educação. Lamentavelmente, ele teve esse ato aí que prejudicou já a sua gestão e de cara, né? É triste que isso possa acontecer. Se tivesse ficado no hino nacional, do hino maravilha. Nacional, eu ia dizer isso, eu acho que está faltando isso, um pouco de orgulho, né, do nosso país, né? Claro que não adianta só cantar o hino e continuar sem limite. Eu acho que a questão do limite que a gente não falou aqui para os filhos, né, as famílias, eu acho que não estão dando limites e isso é muito grave. O limite é amor também, né, estabelecer limites. Eu acho que essa criança, esse jovem que vai para uma escola e às vezes desrespeita um professor, muitas vezes não teve limites, né? Então ele Isso depende de classe social, porque tem aqui, digamos, a classe menos favorecida, que daqui a pouco não tem pais tão presentes em casa, ou enfim, educação, e tem o outro polo, que são crianças que daqui a pouco não têm freio em casa, que desrespeitam o professor também, que chegam e vão peitar um diretor do colégio, como que o meu filho... E os pais coniventes também. Os pais desmerecem também os professores, né? Paulo Sérgio, que me perdoe a doutora juíza, ele está botando aqui, doutora juíza, hein? O que houve foi tirar a responsabilidade dos pais e dar direitos demais para as crianças e adolescentes. Sou do tempo que os pais eram responsáveis pelos filhos até atingirem os 18 anos. O Eduardo Cloir. Eduardo, ninguém tira deveres das crianças, dos adolescentes, dos adultos, não. É importantíssimo respeitar os professores. E essa é a tônica, essa ideia de enaltecer e fortalecer os professores é fundamental. O que eu quis dizer é que os direitos humanos são para todos, professores, adolescentes, crianças, enfim, toda a sociedade. Então, os direitos humanos não podem proteger infratores e pessoas que desrespeitam, seja quem for, o pai, a mãe, o professor. Não, como disse a Marta, há uma crise, sim, de autoridade. E talvez passe justamente porque os pais dessas crianças de hoje que se encontram na escola, eles talvez tenham fragilizado um pouco a educação, coisa que nós não fizemos, né? Nós não tivemos isso. Os nossos pais tinham toda uma regra, limites muito bem colocados. E essa juventude, e eu não sou mãe, mas sou tia muito participativa, vou aos conselhos de classe dos meus sobrinhos, com quem eu estudo, eu realmente participo da educação deles. Meus irmãos me permitem e eu gosto disso. Então, eu tenho essa ideia de que há sim uma necessidade, que nós estamos vivendo uma crise, mas não queria era penalizar os direitos humanos, que às vezes são mal entendidos como sendo o direito do réu. Isso não é uma verdade. Nós falamos em castigo, doutora Jane, mas eu fico me lembrando aqui do meu tempo de marista lá em Cachoeira, no Arroio Gonçalves, onde eu não me ajoelhei no milho, né? Isso era da minha mãe, mas eu fiquei de castigo atrás da porta, de braço cruzado, fiquei carregando peso na mão, né? Levei reguada de irmão marista e pensa que eu achei ruim? Não, aprendi muito com isso. E foi no castigo que eu acabei sendo forjado. E assim, não adianta, se não tem penalização, né? Claro que eu não estou defendendo a violência contra a criança, nada, mas era uma prática da época, as coisas evoluem, mas hoje não temos nada. Hoje temos um professor completamente desamparado, essa é a grande verdade. E normalmente quando dá o atrito professor-aluno, né, o pai vem para bater no professor também, em defesa do filho. Quando o aluno sofre bullying, daqui a pouco ele entra na escola e mata 10. Né? Normalmente a gente conhece isso aí. Então, nós temos que
repensar todo o ensino no Brasil. Mas não é só ensino, desculpe falar, mas eu acho Não, assim, ó, claro. volto a dizer, a própria Claro que não é só sociedade está com dificuldade de trabalhar bem a frustração. Eu acho que os valores também, tiraram alguns valores, mas não foram substituídos por outros. Então, sabe, é uma falta também de valores. Sim. Né? A evolução, mas tem coisas que não mudam, né? O respeito. Né? O professor, no Japão, né, que é a única pessoa que o imperador se curva para cumprimentar é o professor, porque todos passam pelo professor, né? Então, e quanto um professor pode ser marcante na vida da gente. É verdade. E quanto um professor pode te inspirar, né? Acho que médica, ela foi médica, aquele professor durante a faculdade que faz tu pensar, não, essa é a especialidade que eu quero. Eu acho que eu tenho uma irmã que é professora dedicada só a vida acadêmica. Eu acho que é uma profissão muito bonita e muito inspiradora que a sociedade precisa cada vez mais valorizar e estimular. Eu não conheço as estatísticas, que as faculdades de pedagogia estavam com dificuldade de ter novos adeptos. E até por isso que a gente falou no começo, porque na verdade existe uma nova forma de ensinar, também muito exigente. E não é só nova forma, é a desqualificação até do salário do professor. Exato. Então, poucas pessoas que por vocação vão porque sabem que é um salário de fome. Só quem é muito vocacionado para, né? Então acontece isso, né? Eu vejo pelo Regis, ele todo começo, início de ano, eu não acredito que ele vai com a mesma empolgação quando chega em casa e diz, mas que turma maravilhosa. Fico pensando, mas, né? É vocação, né? Matemática. Professor vocacionado matemática. É apaixonante, né? A pessoa que é vocacionada à sua profissão. Mas tem que ser, né? É apaixonante. E o professor, então, ali na sala de aula, vai inspirar os alunos, ensinar, né? Olha, vai mudar a vida. O sabor é irresistível, a qualidade já não surpreende mais. Aí estão os melhores embutidos do Brasil, do frigorífico Castro, os alimentos Castro, os minhãozinhas, a calabresa, a campeira, o chouriço da Castro, tem murcilhas, né, espetaculares. Olha, viva este mundo, frigorífico Castro. A Rede Zafari tem, a qualidade vem desde 1960. Hoje comprei um salsichãozinho Castro. Zafari, cedo da manhã. Cedo da manhã. É bom. A hora do super é cedo. Cremers informa, a data final para o pagamento da anuidade 2019, dia 31 de março. O dia cabalístico, 31 de março, hein? Um dia que tem gente que não esquece, hein? Tem gente que, quando fala em 31 de março, bate continência. O boleto pode ser emitido no site do Cremers, na opção Serviços. Os valores e prazos da unidade são definidos pelo Conselho Federal e aplicados a todos os regionais. Fique em dia com o Conselho. Faça como a doutora Daniela Cornélio. Ela não esquece do pagamento da sua anuidade do Conselho Regional de Medicina. Não deixe para a última hora. Cremers em ação pela saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam às nossas taças através de um minucioso trabalho da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. A declaração do imposto de renda já chegou e a Unicred ficou muito atenta a tudo isto e com ela você pode encarar melhor a declaração do imposto de renda. Utilize 136, assim você poderá receber a restituição com a gente e ainda antecipá-la ou financiá-la. O pagamento do seu imposto de renda na Unicred é bem mais facilitado. Fale com o seu gerente e venha prosperar e vencer com a Unicred. E agora eu quero convidar a doutora Daniela Cornélio para anunciar o nosso quadro Saúde aqui no Pampa Debates. Bom, então agora nós vamos ao quadro Saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. No último dia 4 de fevereiro, nós comemoramos o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Infelizmente, essa doença é ainda a segunda causa de morte no planeta. Destas mortes, 2/3 ocorrem em países de baixa ou média renda, como o Brasil. Muitas dessas mortes podem ser evitadas com medidas preventivas e de detecção precoce.
Converse com o seu médico e veja se você está fazendo tudo certinho para evitar que o câncer aconteça. Boa sorte. Literalmente. As minhas queridas colegas de trabalho aqui não vão passar incólume desta pergunta. Bolsonaro nos Estados Unidos. Qual a avaliação e quem começa? Ué? Um longo silêncio fez? Longo silêncio. Olha, eu assisti... Presidente. Acho que o presidente Bolsonaro, ele é uma... Além de ser mito? Além de ser a autoridade máxima do nosso país, e a gente tem que respeitar, até pelo número de votos que teve, mas ele fez ele tem feito uma gestão polêmica, né, Paulo? Ele é um polêmico. Então agora eu recebi um vídeo da visita dele, do filho, se foi, se não foi. Aliás, o filho Eduardo vai casar com a gaúcha. Agora, o mês que vem. Vai casar com a gaúcha. Vai casar com a gaúcha, Heloísa. Tá vendo? Ele revela o nome do... O que eu vi ontem na questão que não é minha área, na questão econômica que não é minha área, o que se implica uma viagem dessa e o volume de negócios que nós temos com os Estados Unidos e a necessidade de todo o cuidado. Então, eu achei muito interessante que essa viagem, é mesmo polêmica, na realidade nós temos 3 países que envolvem, são os maiores parceiros comerciais que nós temos, que é a China, os Estados Unidos e a Argentina, e a força que tem uma viagem dessa. Então, na realidade, independente de fazer uma análise política e econômica que não é da minha área, eu diria que eu desejo que essa viagem traga mais frutos positivos do que negativos, porque nós não precisamos, o Brasil não precisa disso. Tá certo, essa é a análise geral, tá? Depois nós vamos entrar nas particularidades. Doutora Daniela. Bom, eu acho que o governo, a gente vê que eles não tinham, assim, uma grande equipe formada, tá se formando coisas, assim. Então, eu acho que existe uma boa vontade, mas tem várias coisas que às vezes saem pela culatra. Por exemplo, fizeram um jantar aquele na embaixada com a extrema-direita americana. Então, não adianta só ter um canetaço do Trump, porque tem coisas que o Trump vai, por exemplo, algum contrato, alguma coisa, que tem que passar pelo Congresso. Então, tu tem que te relacionar com os democratas, não sabe quem é que vai vencer a próxima eleição. Então, uma relação do Brasil, a gente tem que ser diplomático com todo mundo, não é só por um lado. Então, acho que tem algumas coisas que daqui a pouco acabam saindo, assim, uma atrapalhada, digamos, que são questionáveis, né? E também, assim, um apoio restrito ao Trump. Então, o Trump quer entrar na Venezuela, nós vamos entrar na Venezuela também, isso é bom para nós? Nós vamos cortar relações com a China e ficar com o Brasil? A gente depende de relações com a China. A gente vende aqui, especialmente no Rio Grande do Sul. É a China. Não, é os Estados Unidos. É a China. Então isso tem que ser preservado. Então, acho que tem que ser visto com muita cautela. E, bom, espero que a gente consiga caminhar nesse sentido. Acho que essa questão de ser um parceiro da OTAN, como é que diz, não oficial, extra... Não, ali não é nem questão, é questão econômica, é questão que ele quer. O Brasil sempre lutou para pertencer ao Conselho de Segurança da ONU. Agora o Brasil está lutando para pertencer à Organização de Cooperação e Desenvolvimento, a OCDE. Isso, mas aí tem que abrir mão Teria que abrir mão da OMC. Então, exatamente. E o Brasil teria que cumprir 200, 300 itens, aí o Brasil só tem 60 alinhados com as exigências da OCDE. É isso aí, então tem que avaliar bem o que vale a pena, mas deu visibilidade para o Brasil. Olha, tirando o folclore que o nosso presidente, né, ele se presta para memes, enfim, para todo tipo. Até o relógio, o coturno do presidente estava nas redes sociais dizendo, né, para os que votaram nele, que acreditam que é legal isso, foi até motivo de orgulho dizer, ele continua simples. Não, ele é autêntico, né? Ele é autêntico, ninguém pode tirar a autenticidade do Bolsonaro. Agora, eu como brasileiro, o que eu quero é o melhor para o meu país. Ele é o presidente eleito, isso é uma democracia, independente do meu voto, do teu, tá lá, vamos torcer. Eu torço para que dê certo. Não, ele está lá com o meu voto. Né? É difícil. E isso me dá mais credibilidade para analisar os pontos errados. Apesar de, quando tu faz alguma coisa errada do Bolsonaro, eles caem de pau em cima de ti. E o Lula era assim, a Dilma era assim. Eu não estou interessado que a Dilma era. Eu quero que ele faça certo agora, só isso.
Então, eu acho que, tirando a parte folclórica, que realmente é complicado, eu acho que, né, tá com poucos assessores ali, dando uma assessoria decente, porque tem coisas que não precisávamos estar vivendo, né? A gente está vivendo coisas que podíamos passar sem essa, né? Mas eu estou torcendo aí que o nosso país dê certo, que, enfim, né? É complicado, né? É difícil, é difícil. Programa brilhante, saudades da doutora Daniela e parabéns a Diza, seu trabalho, tudo que ela faz é maravilhoso. A Margarete de Viamão. Obrigada, Os Margarete. fãs-clubes aí. Doutora Jane, Bolsonaro nos Estados Unidos. Bom, me parece assim que as gurias falaram já, pegaram pontos, né, dessa viagem e eu vou nesse sentido também. Acredito que foi importante essa aproximação, sem dúvida alguma. A aproximação com a potência dos Estados Unidos pode trazer vantagens econômicas para o Brasil, que necessariamente precisa delas, né? Sem, claro, que isso descure do nosso parceiro, que é a China, a Argentina, muito bem lembrada pela Marta, né? O que eu sinto é que o Bolsonaro ainda não apresentou um programa de governo. E isso fica um pouco complicado, porque a gente não sabe qual é o rumo que o país está tomando, qual é a ideia, o projeto, as coisas estão sem muita clareza. E isso não é favorável, porque na medida que ele foi eleito como presidente da República, ele não é mais o presidente de quem o elegeu. Ele é presidente de todo o Brasil, né? E como tal, ele tem que se portar, recebendo a todos. Daí a Daniela falar de se reunir apenas com a extrema-direita. Então, mantendo muito mais um viés eleitoral do que político brasileiro, não é? Isso aí é uma situação que ele talvez tivesse que repensar. A própria assessoria do presidente pudesse trazer para perto o Brasil, porque o Brasil quer mudar, o Brasil acreditou e acredita no presidente, ele é o nosso presidente. O general Mourão vai muito bem, obrigado. O general Mourão vai excelentemente. Esteve conosco lá em Carazinho, no Troféu Brasil, ele expôs direto, ele, Rodrigo Maia, a ministra Tereza Cristina, lá esteve também o general Pujol, o general Mioto, que está de aniversário hoje, lá o desembargador Thompson Flores, presidente do RF4, nós tivemos lá o governador Eduardo Leite, que estava de aniversário no dia 10. E o general Mourão foi extremamente afável, sensível com as pessoas. Enfim, é uma pessoa assim. Eu espero que o Bolsonaro, que a gente tem que dar o desconto, né, da facada que ele levou, ficou quanto tempo fora de atividade. Então tem que dar esse desconto para ele. E claro que a evolução do Mourão foi muito mais rápida enquanto gestor público do que a dele, né, que ele ficou oprimido pelas necessidades médicas. Aqui não foi fácil, não é? Mas é assim, só questão tópicos da visita dele. Ele levou um pacote de bondades, abriu Alcântara, que eu acho que vai dar bons resultados ao Brasil, sim. Abriu os Estados Unidos, estava fechado, e abriu para outros países também, claro que isso vem recursos agora para o Brasil e vem geração de emprego e renda. Mas e a liberação dos vistos para os Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália, né? Cidadão desses países não precisa mais visto para o Brasil. E os brasileiros continuam precisando de visto para lá. Quebrou, né, uma tradição da diplomacia que havia de duas mãos. Vocês todos lembram quando nós pedimos visto para ir para a Inglaterra, para ir para a França. E quando se assinou foi a solenidade, os dois países assinando, né, com contrapartida, enfim. Nós não tivemos isso nesse episódio. E eu gostaria de ouvi-la sobre isso. Ele disse que é para incentivar o turismo, quando nós temos ainda dificuldades tremendas para receber turistas pela falta de segurança no Brasil. Bom, eu não sei, eu não percebo assim como se fosse, digamos, uma humilhação no Brasil, humilhação. Assim, digamos, a gente não precisa mais... um presente. Não vamos exigir visto, mas nós precisamos para vocês. Foi simpático com isso. Mas se até tivesse resultados de trazer turistas, mas eu não sei se isso vai trazer. Não vai trazer. É a segurança que vai trazer. Espero que traga, mas tenho... vamos dizer, eu não gosto do acho, né? Eu acredito que não vai trazer turistas. Eu acho que os turistas estão querendo vir para o Brasil, com certeza, mas com segurança. Eu acho que é o que impede ainda, né? Mas eu acho que importante a sua colocação, né? Que pena que a gente não conseguiu aproveitar essa oportunidade para fazer uma parceria de mão dupla, que são as melhores parcerias, mas também a questão do turismo, hoje no Brasil, precisava ser mais explorada. Nós somos um país continental
com um potencial para turismo maravilhoso. Está aqui o Rio Grande do Sul, que ontem eu tive com uma empresa que você embaixadora dia 6 de Gramado e estou extremamente satisfeita com isso. E nós conversávamos sobre o potencial que o Rio Grande do Sul tem econômico ainda para desenvolver. Eu que foi no nessa Itoque questão. agora que eu expor direto. Parabéns, eu não pude ir lá estar com vocês, mas eu sei assim aquilo. Olha, eu fiquei extremamente feliz de saber o volume. Olha, Eduardo Limavei, Mauro Renner, Marcelo Dornelles, Fabiano Delazen, 4 procuradores gerais e ex-procuradores gerais. Mas eu expliquei para. Eu, na realidade, eu não pude ir porque nós enfrentávamos. Mas sentimos a sua falta. Enfrentávamos o acompanhamento do caso Bernardo, que eu fiquei a semana em Três Passos. Que eu vou colocar. Eu quero elogiar aqui no caso Bernardo a juíza que é jovem ainda, ela teve conduta, ela não teve reação nervosa, ela foi espetacular e a atuação do Ministério Público extraordinária. Eu me emocionei com o Ministério Público e com a nossa juíza que presidiu lá o julgamento. A doutora Sucilene. Sucilene. Isso, a doutora Sucilene, ela é uma juíza nova, né, da última turma, e ela se mostrou... Altamente gabaritada. Altamente gabaritada, competente, permitiu o desenvolvimento do júri do plenário, o debate entre acusação e defesa com absoluta tranquilidade. Os jurados se sentiram tranquilos. Tem que ter conduta e não reação nervosa. E foi o caso dela. Ela é uma profissional, uma pessoa maravilhosa e uma profissional competentíssima. Aqui a homenagem também à doutora Sucilene. Apesar de ser um caso extremamente triste, né, e emblemático, eu acompanhei o julgamento por vários dias. Acompanhei o trabalho da juíza, que foi excelente, foi um equilíbrio, que é importantíssimo nessas horas, o equilíbrio de quem preside, que é o juiz-presidente, porque ele tem o papel não só de presidir, de dar a dosimetria da pena, mas ele tem o papel de conduzir todos os passos dos juízes leigos, dos jurados. Mas principalmente também fazer uma homenagem especial aos meus colegas, ao Bruno Bonamente, a Silvia Japp e ao Ederson, que trabalharam também com muita competência, com muita serenidade. Para quem às vezes não está acostumado a acompanhar os plenários do júri, era um processo de 44 volumes. Que eles conheciam linha por linha. Linha por linha, e assim, ó... E que verve, hein? Eu fiquei entusiasmado. E olha, também foi um momento do Ministério Público reafirmar, porque sempre existe uma polêmica, né, com a parceria da imprensa, que teve lá todos os 5 dias, acompanhando, mostrando. Eu que estive lá num silêncio total. Você estava lá? Estava lá, fiquei lá. Eu não fui até a Cotrijal, porque eu fui para Três Passos. Uhum. Fiquei lá acompanhando. E como é que olhava aqueles assassinos ali? Olha, para nós... Ali eu vou te falar não como presidente da associação, mas te falava assim, te falo como pessoa, de que em 27 anos tem Ministério Público. Ali, hein? Depois o sentimento às vezes ainda nos surpreende a maldade, a forma como o ser humano se revela, a natureza do ser humano. Acho que os áudios que mais chocaram a todos que estavam presentes foi na tréplica da sexta-feira, quando se coloca as duas réis rindo, se chamando de miga e rindo. E ele também, o réu, o pai, extremamente violento e agressivo, com um padrinho que pede apoio. Então, assim, ó, tirando ele tinha, assim, ó, eu sei que para o leigo, para quem assistiu... Eu tenho até dificuldade para rir, eu me emociono quando falo isso. É difícil entender o quanto eles tiveram que ser sucinto naquelas provas. Um menino que qualquer família abraçaria ele, aí veio aquela questão da convivência, né? Porque o menino se questiona no Ministério Público e na Justiça. Mas, claro, está lá o médico, é o pai dele, né? Pessoa influente na sociedade, aí vai lá, não acreditou no menino. Mas não houve falha na rede. Não acreditou no menino, não acreditaram no menino. Não, mas foi assim, não só acreditaram, assim, não houve falha na rede porque... Eles estavam pedindo socorro. Existe uma... Paulo, porque assim, na realidade, assim, mesmo ele sendo um menino de boa família, quando ele vem até a rede
A rede toma as atitudes, doutora juíza, a Jane foi minha juíza há muitos anos, trabalhamos juntas. A rede, nós temos um número de procedimentos para verificação. Então foi pedido um estudo social, a Jane sabe, a rede macro para ver quem pode ficar com essa criança. Estudos sociais com a família que não morava ali. Foi feito, a minha colega chega a pedir para tirar ele da família. Mas ele vem, agora é difícil falar pós a morte, né? Mas a criança vem, talvez iludida por aqueles pais já mais com uma postura psicopata, de um psicopata, né? E eles fazem a rede acreditar que eles vão mudar. A própria madrinha diz isso várias vezes do depoimento, que nunca, em momento algum. E aí, talvez pela fragilidade dele, de ser muito... de ter passado por muita dificuldade a vida toda, ele jamais reclama de violência. Que é o que a rede, diante de qualquer ato mínimo de violência, a criança sempre é tirada imediatamente da família. Mas nunca houve relatos de violência. Eu gostei, não sei qual é dos procuradores que falou, dos promotores, que falou de... Essa cidade tinha um cachorrinho andando nas ruas, faminto, com frio. Ele pegou o exemplo do cachorro. Qualquer um pegaria o cachorrinho e ajudaria o cachorrinho, né? E tinha uma criança numa situação... Nem o material escolar. Na rua, nem o material escolar os pais compravam. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês de quem tem filhos. Eu chorei várias vezes. Mas vou dizer uma coisa para vocês, que né, eu tenho filhos em idade escolar. E aí, voltando ao primeiro debate que a gente teve hoje sobre educação, sobre a escola, sobre o professor, e a gente até não teve tempo de dizer que, na verdade, assim, ó, essa sociedade muito ocupada e muito hedonista e preocupada consigo mesmo, faz com que cada vez mais as crianças estejam sós. Que é um enfrentamento que a sociedade tem que fazer, que é a solidão. Hoje... Antigamente, as famílias lato, que a gente chama, que é a família maior, ela era mais abrangente. Hoje, eu digo assim, a avó, que a minha avó teve um papel, assim, primordial na minha criação. Meus avós, quem não tem, as tias, mesmo a mãe que trabalhava. Hoje a gente está muito ocupado. Todo mundo está ocupado. Muito ocupado, é ou não é? E a gente acaba perdendo um olhar mais afetivo e mais cuidadoso sobre tudo. E a escola acaba estando sobrecarregada, assim como a rede de proteção, por uma nova demanda que ela não podia nem imaginar. E a internet tem muito a ver com isso. Eu perdi meu pai, eu tinha 2 anos de idade. Minha mãe, só vou dar um nome para vocês, o nome de solteira era Helga Herbstreet Boijinco, alemona, e a minha mãe tendo que trabalhar, né? O meu irmão... que é militar hoje, colega do Renan Mioto, o meu irmão tinha 9 anos mais do que eu tinha 2, ele tinha 11, depois ele foi seguido para a escola preparatória de cadetes e eu fiquei sozinho, eu passei a minha vida inteira solitário. Claro que depois, quando eu saí para Porto Alegre, saí de Cachoeira, vim para Porto Alegre, eu era uma mola comprimida que soltei, eu não gostava da solidão, eu não gosto até hoje, eu gosto de gente, eu gosto de estar com gente, por isso que eu gosto de estar com vocês aqui, especialmente nas quartas-feiras, não deixa de dizer de passagem. Então, mas a solidão, ela nunca me fez nenhum mal, nunca me causou nenhuma tragédia. E não tinha naquela época celular, né? Eu brincava sozinho, sabia brincar sozinho, né? Mas não aprendi a viver sozinho. Né? É diferente. E o menino Bernardo, né? Ele... Tanto é que ela tinha 4 empregadas. Jussara, sim. Tanto é que a Jussara, aquela senhora... Não é o número de pessoas a Jussara, que tinha. Né? Aquela senhora que abrigou o menino, aquela senhora deu até a chave para o garoto. Ela tinha tanta confiança nele que deu a chave da casa para ele. Né? Então, veja... Não, a sociedade como um todo falhou. Nós falhamos como sociedade. Eu acho que a gente tem que repensar, depois, né, do Bernardo, que eu acho que a sociedade falhou. E para mim, a coisa mais horripilante que teve nesse júri foi aquele pai com a camiseta, eu não digo o nome dele porque não merece. Também não digo. Né, com a camiseta do filho dizendo o exemplo, que ele era o exemplo, mas o que é isso? Não, da filha. A filha que mandou. Da nova filha. Mas eu acho assim, ó, não acho que eu acho assim, ó, sempre... Aquilo é para tentar... mostrar que ele é um bom pai para uma outra... Eu acho que a doutora aqui, que é médica, teria mais condições de dar um parecer, mas a gente tem estudado e tem se debruçado
sobre essas novas figuras de doenças mentais na sociedade. Sempre teve problemas mentais, a doutora sabe, mas assim, ó, hoje se percebe que essa individualização, o ser só da sociedade, essa solidão, porque mesmo tu sendo sozinho, eu também sou do interior, sou de Santa Maria, tinha um acolhimento. O amor não está na presença física, né? Tanto que ela conta ali que ela tinha 4 empregadas, trabalhando o dia inteiro para eles. E tinha faxineira, tinha... Naquelas pessoas que foram ouvidas, tinham várias pessoas que prestavam serviço, que diziam que cuidavam dele. O que ele reclamava era da ausência de real afeto. Mas eu acho assim, ó, que eu posso falar pelos meus colegas que exerceram um trabalho assim, ó, exemplar, assim como a juíza. Eu acho que a gente... É bem difícil para eles que tinham... Por exemplo, o Bruno era um colega com 5 anos, 6 anos de Ministério Público. O Ederson era mais experiente, a Silvia também, que se debruçaram e se dedicaram a mostrar o quanto tinha provas do que gerou uma condenação. E eu acho que agora a discussão, né, Jane, que a gente tem trabalhado é a forma como hoje no Brasil as penas são cumpridas. Que mal eles condenados foram, já tem a progressão do regime. Já tem a maldita progressão das penas. Maldita progressão. Que, aliás, até o nome errado. E não é progressão de pena, é regressão de pena. O nome já é errado. Agora o coveiro, dá a pena que deram pro coveiro, convenhamos, né? Convenhamos. O cara que vai lá, abriu a cova, sabendo que era para enterrar o menino, por favor, ele tinha que ir lá pros 30 e tantos anos. No documento dela, ela disse que não era, assim, uma picadinha. Que era um crime sem muito sangue, então, e o dinheiro era bom. Mas é que o juiz, quando fixa a pena, não é da cabeça do juiz. Não, ele vai seguir as diretrizes traçadas pelo Conselho de Sentença. Então, se o Conselho de Sentença reconheceu e afastou determinadas circunstâncias, através delas... Mas não estou lamentando pelo juiz, eu estou lamentando quem deu esse indicativo ao juiz de que ele tinha que ser mais brando com ele. Não, mas foi o Conselho de Sentença. Pois é. Foram os jurados. É esses que eu estou criticando, certo, que sinalizaram para a juíza, certo, que tinha que ser mais brando com o governo. É que, na verdade, eles foram pelo homicídio simples e não qualificado. E não qualificado, que daí já parte de 6 anos e não de 12. E não de 12. Mas eu acho assim, ó, o Ministério Público tem trabalhado, acho que até o presidente, não sei o duro, mas o presidente de Fini se manifestou, nós temos batido duramente pelo fim desta modelação de progressão da pena. Fizemos um evento que vocês sempre nos prestigiam, que a Associação do Ministério Público faz, que é um fórum, junto com o pessoal da Brasil Sem Grades, com o nosso querido amigo Derich, que é Impunidade Gera Criminalidade. A gente tem trabalhado, e o primeiro fórum que a gente fez foi a questão da progressão, e nesse último a gente abordou a questão do ato infracional e das psicopatias. Da necessidade, chamamos uma médica, chamamos o pessoal da URGS para discutir o que nós, como agentes públicos, vamos fazer. Bom, os promotores taxaram várias vezes aqueles monstros ali, são monstros, de monstros, taxaram de psicopatas, eu acho que com toda a razão, mas eu gostaria de sua avaliação, é um colega seu médico, ao menos era, né? Colega. Eu acho eu até quero pegar ali tem uma senhora que as filhas são minhas amigas, que hoje moram em Porto Alegre, estão fora lá de Três Passos, e ela disse, numa entrevista, disse, pô, essa moça, se pode chamar de moça, né, foi criada na minha casa, e eu não sabia que eu tinha um monstro dentro da minha casa. Foi criada com as minhas filhas, e eu não sabia que tinha um monstro dentro de casa. Um depoimento terrível de uma pessoa que abrigou, como amiga das filhas, uma pessoa que era um monstro, que se revelou ser. A verdade é assim, que o psicopata ele está em todas as profissões, né? A gente não tem um psicotécnico. Acho até que deveria ter para entrar na medicina, ter um teste, porque a gente vê, às vezes, deve ter professores. Eu já tive colegas, enfim, que eu quero dizer, ó, eu vou te passar, mas assim, ó, tu não vai lidar com o paciente. Eu sei de uma história real. Tu vai fazer patologia, tu vai fazer alguma coisa que tu não lide com o paciente, tu não tem condições. Então, o psicopata, ele está aí. E às vezes é um gênio, às vezes é o cara que... A minha pergunta se dá bem nesse sentido, né? de ter um médico psicopata, não estou ligando à profissão. O seu sentimento como médico de ver o seu colega
agir dessa forma. Não, deve ser duro. É muito homem triste, que fez porque o assim, juramento de defender a exatamente. vida. Eu acho que o médico é aquela Mas pessoa ele que perdeu sempre o vai registro, lutar. ele perde o registro. Lutar pela vida, lutar para curar as pessoas. Isso é o nosso, é o nosso íntimo, né? Então, quando tem uma pessoa que vai Mas contra perde o tudo registro, isso, tá bom. Agora ele está no presídio lá. Cozinheiro. E passa mal. Não, mas se passa mal num colega dele, ele pode atender ou não como médico? eu não sei, acho que numa situação de vida ou morte, eu acho que sim, acho que numa agência. Vai ter a remissão da pena ainda. Ele é cozinheiro no Não, e daqui a pouco eu não sei, o goleiro Bruno não voltou e não Cada 3 dias ele tinha... ganha, literalmente. Não tinha seguidores e tinha fãs, o goleiro Bruno também. Só falta Mas os crimes de trânsito, deixa eu trazer para o trânsito, que os homicídios, né, os assassinatos no trânsito, os crimes de trânsito, porque a grande maioria dos acidentes não são acidentes, o nome já está errado, né, já nos leva, acidente é uma fatalidade, né, parece uma fatalidade. E no trânsito tem todas as profissões, é o juiz, é o desembargador, é o arquiteto, meu colega, médico, que bebe, dirige, mata 3, 4 e ainda, às vezes, O tempo passou muito rápido, viu, Dias? Nós temos que ir para ponto final, com Gino, qualidade comprovada. Foi Agora nem muito consegui rápido. elogiar a Diza e o trabalho dela. E o quanto mudou a mentalidade do... Ponto Não, final, nós com tínhamos Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Vamos arrumar uma campainha em sentido inverso. Mas eu vou começar esse ponto final exatamente com a Diz aí, que estava falando, né? E eu te interrompi para chamar o ponto final, porque já tínhamos avançado no horário. Por favor, Diz. Agora não... O teu ponto final. Meu ponto final... Pode ser qualquer um, escolhe. Tu estava falando da violência no trânsito. Isso, e eu agora estou assumindo, né, um novo caminho na minha vida. Claro que eu vou continuar sempre levando essa questão da vida, mas estou assumindo uma diretoria institucional, né, saindo da sociedade civil, de uma instituição... Já assumisse ou vai assumir? Eu já saí no Diário Oficial, já Sim. aceitei o convite do nosso governador, e muito mais por ser o Eduardo Sim. Leite, meu voluntário, Parabéns, que coordenou o Vida Urgente em Pelotas, quando Sim. estava ainda estudante, né? E quero levar agora para o Estado este olhar da sociedade para dentro. Eu quero que o Detran, Parabéns, muito que tenha bem aquele escolhido, slogan, Dias. em defesa da vida, realmente seja verdadeiro. Não fique um slogan, que seja mesmo em defesa da vida. Parabéns ao governador Eduardo Leite, que escolheu a pessoa certa, viu? Nada mais apropriado. Até pelas todas as experiências que tu já vivesse, todos os estudos que já fizesse em cima disso, e a tua luta aí com a Fundação Tiago Gonzaga. Então, Eu espero colocar a serviço, né, do lado dessa diretoria do Detran esses 23 anos de expertise. e conte com a gente aqui. Mas não deixe de vir no programa, né? Não, com certeza. Vem sim, vou precisar vir, inclusive. Doutora Gene Vidal. O meu ponto final, o meu ponto final é o amor, como a Marta mencionou. A sociedade precisa entender que é através do amor, o amor à educação, o amor ao trabalho, o amor ao professor, o amor, ele é a chave de uma sociedade mais tranquila. Mas o amor não é a libertinagem, não é a concessão de tudo. O amor também é o limite, né? Que nós estávamos falando no início do programa, a questão da escola, do aluno ter o respeito, ter sim a punição ao ato irregular. A impunidade não estimula o bem viver, não. O amor também é o respeito, a punição eventual, mas claro, tentar antes da punição trazer o diálogo e a educação. Eu acho que é aí que nós vamos sair um pouquinho do celular, pessoal. Vamos tentar amar os filhos, amar as pessoas, estar dentro da sala de aula, quer dizer, focar um pouco mais no presente e não viver numa solidão. Então, para mim, é isso. Obrigado. Depois da minha continência, eu vou bater para uma pessoa muito especial. A nossa presidente da Associação do Ministério Público, Marta Beltrame, da Grande Cachoeira. Santa Maria, Grande Cachoeira. Teu posicionamento. Eu acho que meu ponto final é ainda impactada por tudo que eu vivi em Três Passos essa semana, é em favor ao Instituto do Tribunal do Júri, né? E eu acho que o júri, através da competência do Poder Judiciário, através da competência dos meus colegas, do Bruno, da Silvia e do Ederson, mostrou que ainda pode, trabalhando bem, a Polícia Civil,
os próprios advogados que fizeram muito bem o trabalho deles, do Poder Judiciário, a gente pode ainda encontrar justiça. E também cumprimentar a Disa, que eu disse isso lá para todos, quando eu soube que ela tinha sido escolhida, que eu acho que a Disa vai trazer uma coisa muito necessária ao setor público. Não só a visão da sociedade civil organizada, mas ela vai trazer uma humanização ao Detran e vai trazer essa vibe que ela tem de modernização ao serviço público. Sabe o que eu olho, assim, eu consigo prever o futuro. Nós estamos diante da futura Procuradora-Geral do Estado. Se Deus quiser. Um passo de cada dia. Não nego nada, um passo de cada dia. Eu enxergo o futuro. Pode ter certeza disso. Olha eu estou a serviço, né? Eu não erro. Eu estou a serviço. Cada dia o caminho. Doutora Daniela Correia, seu ponto final. Bom, eu ia até fazer um outro ponto final, mas com o rumo que as coisas tomaram, eu vou pegar o gancho que acho que a gente tem que cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Não pode uma criança ficar trancada no quarto o dia inteiro num celular ou jogando videogame. A gente sabe que tem fases. Eu tive um filho que teve assim, um ano dele, com 13, que não saía para nada, não queria jogar bola, praia, nada, só queria jogar videogame, mas é uma fase. Agora, uma criança que fica anos e jogando jogo violento e daqui a pouco tu nem sabe da vida da criança, chega de noite, como é que foi teu dia? Ah, tá, legal, fez o tema, vamos jantar, vai cada um pro seu quarto. Isso tá errado, gente. Então, a gente tem que perceber, a gente teve esse episódio de Suzano, que nem deu tempo da gente conversar aqui, acho que é uma coisa que a gente ia falar também. A gente tinha um episódio mais forte. Tinha muito assunto hoje, mas enfim, poder perceber o silêncio de uma criança, poder perceber um sentimento que aconteceu, o bullying, a gente tem criança que se suicida, tem vários episódios assim tristes, e eu acho que justamente a gente está... O que adianta uma mulher ser hiper mega bem sucedida e a família dela e os filhos dela estão no segundo, terceiro, quarto plano? Então eu acho que a gente não pode abrir mão, e especialmente a mulher tem uma coisa mais carinhosa, de perceber, e daqui a pouco assim, um pequeno sentimento de uma criança, a gente perceber e poder interagir mais com as crianças. Então, traz para a sala. Meus filhos não tinham televisão no quarto, era na sala só. Então, eu abria a mão de ver os meus programas para ver o Discovery Kids, depois eu via os programas que eles queriam ver, mas eu sempre participei e não deixei sozinho. Então, crie um ambiente, pelo menos na casa, único, de convívio de noite. Faz o tema, o adulto trabalha, faz as coisas, mas estão juntos. Não ficar cada um... É o sozinho com um monte de gente em casa. Então, é uma solidão. Não terceirizar a rede. Exatamente. Agora, ou a escola, o amor. Infelizmente, 550 WhatsApps aqui, não consegui ler 2, 3, meia dúzia. Lamentavelmente, o papo estava tão bom, mas sabe qual é o similar das redes sociais com as crianças, que também afeta os adultos, mas o que está mais afetando determinados adultos são as séries. A novela tu espera o dia seguinte. Netflix. Agora, eu tenho amigos meus e amigas minhas, passo dia e noite vendo série, dia e noite vendo série, dia e noite vendo série, dia e noite vendo série. Olha, é uma tragédia isso aí. Eu tenho quase uma inveja quando eu escuto isso. Não tem inveja. Nunca consigo assistir mas nada. tem uma série. É que tem umas séries tragédia. maravilhosas. Estou assistindo o caso Madeleine agora. Da série assim, maravilhosa. bem legal. Ainda vai assistir uma série. Assiste um pouco hoje, um pouco amanhã, mas não fica até terminar e já pega outra série, e cada vez mais fanatizados pelas séries. Não, e cada um no seu Mas eu quarto, acho que é a mesma cada um coisa. no seu É o mundinho, isolamento, né? As pessoas estão é o isoladas. isolamento, Olha, aniversariando hoje o José Luiz Suscaldo, nosso colega aí da MUVE, grande amigo, Júlio Ribeiro, jornalista. Tantos aniversários, vou pegar alguns. O Mohamed Parrini, que é diretor, superintendente do Moinhos de Vento. O Guilherme Bilibil, o Flávio Kutz, de aniversário hoje. A Laura Schirmer, nossa colega também. O Carlos Schitz, né, foi do Senar, do Sebrae, enfim. Grande amigo. José Benedito Ledur, foi presidente da Sojipa. Grande Ledur, né? A Brisa Kurtz, a Elaine Krieger, o Davi Medina da Silva e o nosso general, comandante militar do Sul, general de Exército, Geraldo Antônio Mioto. Um abração ao general, figura extremamente. Estaremos na casa do Dr. Luquezzi, almoçando com o nosso grupo lá, Amigos para Sempre. Nós temos agora no próximo sábado. Então, esse grupo aí é um grupo que não fica grudado nas redes sociais e não fica vendo série, né? Mas temos esse vício da confraria uma vez por mês.
Isso é super saudável. Muito bom. Daqui a pouco vamos começar a inventar as confrarias diárias, né? Tem amigos, já estou falando tanto dos amigos, mas tem amigos aí que tem 4, 5 confrarias, né, Jane? É verdade. Aliás, hoje vou roubar o teu marido de novo, né? Já sei. Hoje ele teve já hoje ele vai de novo. Hoje ele vai de novo. Qual era a fórmula? Eu fiz uma web conference de mulheres e eu perguntaram qual era a fórmula para passar a tristeza. Amigos. É verdade. A melhor Só os amigos removem montanhas. Cafezinho com amigo. E a melhor terapia? Amigos. Só os amigos removem montanhas, não é a fé. Essa da fé é bobagem. Um amigo, ele transporta uma montanha daqui. Se é com colherzinho de chá, se é com reto escavadeiro, se é com a mão, se transporta montanhas. Para quem tu bate descontinência, diz no nosso quadro aqui? Eu entrei no elevador agora outro dia, ontem, na Gerte, lá no prédio da Gerte. Aí tinham 4 homens ali no elevador. Paulo Sérgio, para quem é continência hoje? Mas para a continência da nossa... Não, escolhe uma pessoa, olfato e tal, para bater uma continência. Eu acho que eu bato continência para o meu governador, Eduardo Leite. Eduardo Leite. Hoje... Que comemoramos juntos. Isso, porque parabéns a você, eu não bolo. Então... Não fosse lá, lá no Troféu Brasil dos Podilhões. Foi no dia 10, dia do aniversário dele. Sou boa no volante, no shopping, que a nossa querida Marta é uma das mulheres, sou boa no volante. Jane, para quem é a tua continência Eu hoje? bato continência, além de bater continência para o Paulo Sérgio Pinto, nosso presidente da mesa, para a colega querida juíza Sucilene, lá de Três Passos, que fez um belíssimo trabalho em nome da Justiça. Bonito. Doutora Marta, presidente da MB. Eu vou ter que bater continência a general Diz aqui, que é a nossa homenageada da associação, junto com a querida Vera Deboni, que eu vou bater continência, a Ana Amélia Lemos, como nossa senadora e representante, agora secretária também. Vou bater continência a Silvana Kovács, que também é nossa homenageada, primeira mulher presidente na Assembleia Legislativa, e a colega Sinara Dutra e a Jussara, que são mulheres no MP, e a nossa querida Nadine. Bate continência a todas essas mulheres pela conexão delas com a sociedade. Pô, até sabe que eu estava a Sofia Cavedon aqui, eu fui até com medo pedir para ela bater. Ela bateu continência. Sofia Cavedon, né, foi um fato inédito. A sua continência para quem é a doutora Daniela Cornélio? Bom, eu vou bater continência para a querida Diz aqui, que fez um trabalho e vem fazendo um trabalho tão bonito de conscientização do trânsito, e pode ter certeza que tu já tem frutos, inclusive com essa nova geração, assim, uma geração muito mais educada, muito mais consciente. Então, parabéns pelo teu trabalho e continua. Continência. Meu filho é de militar, é fácil fazer continência. Teu filho é de militar? Sim, meu pai esteve na Segunda Guerra Mundial. Eu sou a 7ª filha, né? Nós somos 6 mulheres e uma... Olha, a casa das 7 mulheres. Não, das 6 mulheres? Quase, não, mas com a minha mãe eram 7. Ah, com a tua mãe eram 7. Tá 7 mulheres. Legal. Tá certo. E eu vou bater continência para quem? Pro teu pai, 95 anos. 97. 97? 97. Mas tá maravilhoso. Pai, olha aí, ó, João de Deus Silveira Vidal, isso mesmo. Ele está com 97. Pô, fiquei muito feliz de ver o teu pai. Tomando a última vez que eu vi ele foi na Expo vinho. Inter, do ano passado. Isso mesmo. Ele almoçou conosco, jantou, não almoçou, né? Almoçou. Mas, pô, o velho tá inteiríssimo. Um Ficou abraço feliz aí, seu de João. te encontrar. É verdade. Um abração ao seu João aí. Olha, Tá nos assistindo. Me permitam, meninas, tá? Não é desrespeito. Tá nos assistindo. O meu pai tá nos assistindo. Chamada de meninas. A nossa presidente, já chamei de presidente da MB, a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Futura Procuradora-Geral. Tenho essa convicção. A doutora Daniela Cornélio, essa está sempre com a gente no programa aqui. A princesa. Lady Di. Lady Di. Não fui eu que botei o apelido, te entregaram aqui. Né? Obrigado, Gilza. Parabéns lá e conta com a gente lá na direção do nosso Detran aí. Vou precisar, sim. Muito bem escolhido aí, parabéns de novo ao nosso Eduardo Leite. Da mesma forma, a doutora Jane Vidal. Obrigada E pelo vem convite. aí outra dessas gloriosas, maravilhosas mulheres, né, apresentando o Jornal da Pampa aqui de Porto Alegre, os nossos colegas do interior, a Vera Armando, que foi a nossa grande apresentadora do Troféu Brasil Expo Direto, mais uma vez. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa
Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.